tivemos um texto, mas é a primeira fala oficial do Mulheres Visíveis, bancada participativa, e nosso nascimento é recente, né? Eu comecei a minha caminhada na política partidária há pouquíssimo tempo, 3 meses antes, ou 2 meses antes da pandemia, e porque é uma coisa que vem sendo construída há anos, e eu nem sabia, né? Então, acho que o nosso gesto, o meu, da Cláudia, da Ângela, é um gesto natural que transita pela luta para que direitos essenciais sejam efetivados, né? Acho que quase todas as mulheres que eu conheço aqui na cidade têm essa luta. Algumas ainda não tiveram tempo, né? Não tiveram tempo e condições, instrumentos para entrar nessa luta direta, né? De reivindicação, de ir para a rua, de participar de atividades nas câmaras, em parlamentos, mas eu acho que a mulher, ela se propõe a fazer algo por si, né, e dizer para o mundo que ela existe e que ela quer construir, né, e dialogar com o coletivo, ela já está nessa luta política. Tudo é um ato político, a gente sabe, mas essa luta de dialogar com o poder público e querer cada vez mais. E nisso, a gente tem algumas figuras que, para a mulher empreendedora, para o empreendedor, te coloca diretamente nesse diálogo com o poder público. Então, nós temos aí a cooperativa, nós temos aí a economia solidária, e muita gente que eu conheço faz parte disso ou tem inclinação para, né? Eu vou começar falando da minha história a partir da OAB, porque eu acho que esse é um marco que me trouxe clareza de quem eu sou, de que sujeito eu sou nesse universo da vida pública, e que me fez dialogar tão profundamente com Cláudia e com Ângela também. Eu, em 2014, eu resolvi voltar para a advocacia. Acho que nunca me distanciei totalmente, mas eu tinha escritório em São Paulo, vim para cá e fiquei assim num desamor com o direito. Eu acho que todo mundo que tem essa bandeira de querer direitos fundamentais efetivados, de querer um poder público funcionando, passa por esse momento de desamor. Eu passei por isso, mas eu resolvi montar uma salinha num prédio aqui da advogados, ali do lado do Fórum Criminal, e aí começou o meu diálogo, né? Uma cliente sofreu violência policial, foi lá, bateu na porta do prédio, eu precisava de uma advogada, e aí me recomendaram, e ela é negra, né? Então, quando ela me viu, ela falou, nossa, que maravilha, que maravilha. Ela não verbalizou, né? Porque você é negra, mas eu entendi nela essa identificação. E a partir daí foram várias identificações com mulheres, né? E nós somos muito, muito diferentes, muitas vezes, mas nós nos aproximamos nessa chama de eu quero te tirar dessa tristeza, né? Dessa tristeza de perceber o isolamento do indivíduo, a dificuldade que o poder público cria para que esse indivíduo se sinta sujeito de direitos e consiga sair dessa lama de, olha, eu sei que eu tenho direitos e como é que eu faço para acessá-los, ou me diga algo consistente do porquê que eu não consigo acessá-los. Então, esse é o nosso maior drama, né? De quem se dispõe a efetivar, ser um instrumento para efetivar direitos. A gente sabe que muitas vezes os direitos não vão ser concretizados, mas o jogo da democracia é esse. É você ter elementos para questionar, incomodar, tentar de todas as formas, ditar o direito para quem deveria estar cumprindo, e falar para o cidadão, não, o seu direito é esse, sabe? Não é errado, não é excessivo o que você está pedindo, e vamos lutar para que ele se conclua, se consubstancie. Eu encontrei a Cláudia, aí nisso tudo, eu encontrei a Cláudia como líder, não me vem outro termo agora, instrutora, alguém que ministrava ali aulas de teatro dentro da USP,
e para mim foi um oásis, porque nesse fazer jurídico, um pouco entristecida com tudo, eu encontrar um grupo de pessoas, na maioria muito jovens, querendo ter uma nova leitura do mundo, uma leitura mais poética, vislumbrar caminhos, né, que não caminhos tristes. E aí, nesse lugar, eu aprendi a construir coletivamente de uma maneira muito efetiva. Então, assim, nós tínhamos que fazer algo, nos era dado alguma proposta e você não tinha ferramentas. Então, o que era necessário? É necessário vestimentas. Gente, às vezes me falta vocabulário, mas vocês vão acabar entendendo, né? Era necessário roupas para o teatro. Então, mas a gente não tem roupa com essa cara de envelhecida, então vamos tingir. E onde é que a gente encontra roupa mais barata? Então, tudo isso de deixa eu montar um espetáculo e precisar contar com o outro tudo isso foi me fazendo perceber a necessidade de olhar para o outro e na sua individualidade e dialogar com esse sujeito. Eu já tinha tido isso lá atrás, quando eu fiz técnica em nutrição, e aos 18 anos eu me vi numa cozinha tentando liderar pessoas com uma realidade completamente diferente, né, da minha, pessoas vindas do Nordeste, sem muitos instrumentos formais, e eu precisava dialogar com essa turma. E aí isso ficou lá para trás. Depois eu tive que me redescobrir nesse lugar, né, de reinvenção coletiva no teatro. E aí a prática do direito da comissão, né? Então, como eu peguei esse caso de violência policial, a partir daí, dessa minha presença na OAB, eu fui convidada a assumir a Comissão de Direitos Humanos. Já estou há 3 gestões. Então, passei pela Zazá, primeira presidente da OAB, mulher. Depois passei pelo Barros, primeiro presidente negro, eu acho que do estado de São Paulo. Então, eu debutei aí com várias primeiras vezes. E agora estou com a Ariadne também, mulher. E pessoas com perfis completamente diferentes. Então, nisso tudo eu vejo... E é uma instituição, né, com regras claras, uma instituição rígida, e eu me vejo capaz de dialogar com tantas pessoas diferentes, né. Aí eu encontrei a Ângela. A Ângela, em 2015, se eu não me engano, 2014, 2015, a Ângela dentro de um governo muito conservador e conseguindo abrir espaço para quem historicamente é excluído, né? E o público LGBT, que normalmente tem uma forma muito contundente de reivindicar, e ela conseguia fazer de uma forma muito bonita, né? Conseguia fazer esse diálogo acontecer, né? Então, um poder público conservador e esse público muito aguerrido. E às vezes ela me ligava e falava, Sara, a gente precisa, será que eu não posso usar o AB para causar um diálogo assim, para a gente tentar construir a marcha, e para a gente... Então, assim, ela sabia abrir frentes para que as coisas acontecessem, né? E foi muito bonito ver isso. A maneira como ela apresentava ali a sua construção, os instrumentos que ela tem para dialogar de uma forma muito diplomática. E então, sempre eu tive essa admiração, desde a primeira vez eu tive essa admiração por ela. E aí, esse ano eu me vejo dentro da política partidária por um outro projeto, né? Fui convidada para realizar um projeto e que acabou não se concluindo, e eu já nem pensava mais. Então, há 15 dias atrás, quando nasceu Mulheres Visíveis, eu nem pensava mais nesse ano fazer parte desse cenário. E eu estava atrás da Ângela para aquele outro projeto. E aí as pessoas falavam, eu não sei, ouvi dizer, não sei onde está. E aí nisso a Ângela me ligou, e numa conversa muito franca, ela disse, eu não consegui me sentir bem abraçada, né, pelo que eu também estava construindo. E eu acho que nós podemos construir alguma coisa juntas, sim. Então, isso me deu uma força absurda, né? E em seguida, conversando com a Cláudia, eu falei, vamos ver se, um projeto coletivo, não estar sozinha,
porque a Câmara é um lugar que eu transito muito, né, por causa das bandeiras dos direitos humanos. Então, eu não sei, foram incontáveis as vezes que eu estive ali defendendo alguma questão, fazendo algumas falas, às vezes representando o meu presidente, né, e não só a Comissão de Direitos Humanos. Então, às vezes ele era convocado e eu tinha ali a presença, eu representava a OAB. Uma dessas vezes foi numa audiência pública pela Escola Sem Partido, né? Então, assim, a conversa era essa. E aí eu vi um público, o povo representado aqui pela bandeira da Ângela também, e mulheres sendo destratados, né, por estarem ali para reivindicar o que não era a posição da maioria dos vereadores, ou seja, eles estavam ali para se posicionar contra a escola sem partido, sem partido. E eu fiquei chocada com aquilo, com o povo sendo tratado, foi a primeira vez que eu vi assim de uma forma tão contundente, o povo sendo tratado de uma maneira indecente. Faltou pouco para ver o povo sendo violentado, isso me marcou muito. Eu lembro que eu fiquei embargada na minha fala. Felizmente eram só 5 minutos, e eu estava ali falando pela OAB, então eu não podia usar a minha intensidade toda. E eu digo isso felizmente porque eu estava muito alterada emocionalmente. Mas é costume eu ter pelo menos parte das minhas falas um tanto emocionada. Eu não me acostumo. Então, eu não me acostumo com esse lugar em que o humano é colocado, que o essencial é colocado, de desprezo, de só menos importância, desses argumentos que normalmente são usados para desprezar o que é essencial, né, por agentes do poder público. Então, no começo eu me constrangi um pouco e depois eu aprendi que se é o meu jeito, né? Se é o meu jeito, se é da forma que eu consigo transitar por aquilo que é necessário, construir coletivamente, então tem que fazer sentido, né? Não tem problema a gente se emocionar, tem que fazer sentido. E agora, diante dessa construção que eu acho que é perfeita, porque não vai ter empate, né? Não vai ter empate. Vamos ser 3 cabeças decidindo, e cada uma com uma experiência muito diferente. Agora, tanto a Cláudia quanto a Ângela vão poder falar um pouco mais do que elas construíram, não só aqui, mas como um todo. Eu entendo que nós temos as ferramentas necessárias, sim, para estar dialogando com tudo que pode vir para uma Câmara. E é um universo, né? Eu tive uma fala assim no Consume recentemente, quando alguns professores alegaram que não estavam prontos para votar, né? Que, tecnicamente eu não estou preparada para votar a questão do Cerrado. Então, professores de letras, de áreas que não eram diretamente relacionadas com o meio ambiente, nem com biologia, e eu acho isso absurdo, porque o juiz também não está preparado para todas as áreas, né? Então, assim, isso o direito nos coloca, nos capacita a ter uma compreensão do que é o olhar do outro, né? Então, assim, você pode precisar de um olhar técnico, né? Não tem problema. Você falou, olha, me explica isso aqui, que foi o que eu precisei quando eu abracei a questão do Cerrado. Eu precisei dos técnicos para me traduzir muita coisa. Mas, a partir daí, essa capacidade, eu falo que bom senso e capacidade de se relacionar com os fatos, isso é uma riqueza que a gente ganha vivendo, né? A gente ganha vivendo. Essa maturidade de falar, deixa eu ver o que faz sentido aqui, porque muitas vezes a norma também não faz sentido, né? As normas em direito ambientais, elas não estão preparadas, muitas vezes, em outras áreas também. O direito, ele é dinâmico, né? A sociedade é dinâmica, e o direito não tem o dinamismo, muitas vezes, que a sociedade precisa. Então, o direito não dá conta de esgotar o que a sociedade precisa. Talvez nunca nem dê. E aí a gente precisa decidir, a gente precisa, como as pessoas estão muito ávidas a viver intensamente, né, a desfrutar de tudo que nós necessitamos, e como
a gente sabe que o poder está ávido a usurpar o máximo, e aí nisso a gente tem menos vida, menos potência de vida. Então, o direito eu acho que não vai dar conta mesmo. A gente precisa encontrar formas, né? Para que a vida se potencialize. Eu acho que a gente está aqui para isso, para dialogar com aquilo que é colocado e falar, olha, sociedade, como é que se resolve isso? O que é bom para vocês? Como é que a gente vai tornar essa norma eficaz, efetiva para esse meio? É para isso que a gente está aqui. Agora eu vou por ordem alfabética. Eu vou passar a fala para a Ângela. Eu queria ordem alfabética, mas falaram que você começa, tá? Então eu comecei. Obrigada. Vou passar a bola para a Ângela. Obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes. Esse espaço é um espaço essencial e, infelizmente, por conta da pandemia, é o único espaço que a gente está tendo que nos possibilite essa aproximação com a população e com as pessoas em geral. Eu vou sintetizar um pouco de quem é Ângela. Ângela, enquanto pessoa, é uma mulher trans, que reside em São Carlos desde 1 ano de idade. Eu tenho 45 anos de idade, ou seja, eu sou filha de São Carlos desde os 44 anos de idade. Tem um áudio aí aberto que está dando muito ruído. Alguém pode fechar? Acho que é a Sara, né? Bom, Perdão. Tá perdoada. Eu tive muitos problemas em São Carlos em razão da minha identidade de gênero. Aos 12 anos de idade, eu tive enfrentamentos sérios. Eu tive até que morar na rua por conta da minha identidade de gênero. Os enfrentamentos familiares e automaticamente os enfrentamentos com a sociedade, uma sociedade extremamente conservadora e incapaz de compreender essa dinâmica do ser humano e essas nuances do existir. Bom, passado esse primeiro momento da infância, que deixaram marcas profundas, e isso lapidou, e isso permitiu que essa Ângela fosse o que ela é hoje. Fez de mim uma mulher forte, fez de mim uma mulher com sensos críticos muito bem construídos, fez de mim uma mulher com uma visão de mundo que busca compreender as nuances que em mim faltaram, a compreensão que faltaram de mim mesma, e que me permitiram ir por um caminho que é muito interessante, que é o caminho da política pública. Depois de muitos anos vivendo na margem, inclusive na prostituição, que essa será uma das pautas do meu debate, que eu acho essencial. Existem muitas políticas de proteção que não são implementadas, depois de ter passado também pela prostituição. Eu entrei no cartório, entrei no segundo tabelião de notas, trabalhei por 15 anos no segundo tabelião de notas, e num curso que eu fui fazer no Colégio Notarial do Brasil, em São Paulo, eu fui convidada para assumir um cargo no 31º tabelião de notas de Pirituba. Foi um grande desafio, porque eu teria que deixar São Carlos, eu teria que deixar minha família, e automaticamente ir para uma cidade que eu não tinha muita simpatia, que é São Paulo, uma cidade em pessoa fria, com todos os seus problemas. Mas eu decidi que havia aí um chamado para que eu aprendesse alguma coisa nessa vida, um pouco mais de alguma coisa. E eu fiquei 6 anos morando em São Paulo, trabalhando no 31º tabelião de notas, numa situação que eu costumo dizer que foi uma fuga, porque em 2014 eu entrei com a retificação de nome. E quando eu entrei com a retificação de nome, e que naquela época não tinha possibilidade de alterar o gênero, a minha decisão, que foi encabeçada e foi analisada pelo Dr. Paulo César Scanavez,
foi a primeira decisão, o primeiro pedido favorável, que eu digo, para a retificação de nome sem a cirurgia de transgenitalização. O próprio Dr. Paulo disse para mim, Ângela, é um processo muito difícil pela ausência de jurisprudência e pela própria ausência de uma lei específica, de uma lei que norteasse a análise dele enquanto julgador. Mas eu tive uma advogada muito boa, que é a doutora Roseli Pose, e ela entendeu que havia a possibilidade de argumentar o dano moral, e junto com o dano moral, o prejuízo à existência, o prejuízo à subsistência e aquilo que a gente chama de ausência de autoestima. O nome não se coadunava ou não combinava com o que era de fato Ângela. Isso é muito lindo, porque na própria decisão do Dr. Paulo César Scanavês, que foi argumentada pelo Dr. Oswaldo Bianchim, que na ocasião era o promotor, defensor, eu acho, não, era promotor da promotoria, pedindo alguns laudos, e ele mesmo reconheceu que a ação de uma necessidade humanamente urgente. E assim o Dr. Paulo deu a sentença favorável, corroborada com o Dr. Oswaldo Bianchim, e a sentença tornou-se uma jurisprudência. Foi a primeira decisão desse tipo em todo o Brasil, antes da cirurgia. A partir daí, outros caminhos foram criados, outros desafios foram sendo enfrentados. Eu participei do Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais, e nós fomos pioneiras, nós mobilizamos a primeira marcha de travestis e transexuais, buscando protagonismo, buscando a possibilidade de falar para além de um movimento que não é unânime, que não dialoga na mesma vertente e que não tem um olhar horizontal. Infelizmente. É um ledo engano achar que o movimento LGBT é um movimento unânime, é um movimento coeso. Existem pautas que são silenciadas e que, portanto, é necessário que a gente dê a esses sujeitos e essas identidades e essas orientações o espaço para que elas se empoderem. Bom, em 2014, final de 2014, eu fui convidada para assumir a divisão de políticas para a diversidade sexual de São Carlos. A conjuntura era partido PSDB, não havia dentro do PSDB um quadro partidário que pudesse assumir uma divisão de políticas para a população LGBT, mesmo porque nunca foi do caráter do PSDB desenvolver política para pessoas LGBT, mas como havia no organograma essa divisão, lembrou-se que existia uma Ângela com capacidade técnica e convivência suficiente para possivelmente assumir essa divisão. Eu fui convidada pelo prefeito Paulo Otomani para uma reunião junto com a secretária Viviane. Eu me senti tocada por aquilo que me foi posto enquanto o que era a divisão, e até mesmo lendo e consultando a legislação que criava a divisão, e eu aceitei o desafio. Mesmo sabendo que eu teria dificuldades, e eu tive dificuldades infinitas e tremendas, porque compreendi os recortes de vulnerabilidade. E quando eu entrei na divisão, os recortes de vulnerabilidade eram mulheres, e dentro da sigla LGBT, travestis e transexuais, e negritude, pessoas pretas. E era exatamente aquilo que a gestão PSDBista não tinha olhar, não tinha interesse
em executar políticas de inclusão e políticas de acolhimento e de proteção. E começou-se a grande dificuldade. E uma das primeiras dificuldades foi instituir o decreto 194/14. Foi uma das minhas defesas iniciais. O decreto 194 garante o direito à identidade e o direito ao nome social dentro da esfera da municipalidade. Ou seja, em todos os serviços oferecidos pela prefeitura e pelo setor público, direto ou indiretamente, haveria o direito do uso do nome social e do respeito à identidade. O projeto escrito pela ONG Visibilidade LGBT foi readequado por mim dentro de algumas linguagens, porque o projeto já estava lá parado na gaveta há 4 anos. Eu adaptei o projeto e entendi que se eu entrasse como projeto de lei, eu não teria êxito. E como eu tinha uma proximidade com a gestão municipal, por conta dos próprios diálogos necessários, eu entendi que eu ia por outro caminho. Eu propus como decreto. Mas, para que o decreto fosse aprovado, eu teria que passar o projeto para avaliação do DNJ, do Departamento de Negócios Jurídicos. E o Departamento de Negócios Jurídicos negou o meu pedido alegando inconstitucionalidade, argumentando que não havia lei maior. Eu recorri novamente, dizendo que não haveria necessidade, uma vez que o município tem autonomia para legislar sobre assuntos da sua territorialidade, ou dentro da sua esfera municipal. E era um assunto de conflito municipal, para além do conflito em outras instâncias, era um conflito que os munícipes estavam enfrentando e que, portanto, haveria sim a constitucionalidade de aprovação do projeto. E apresentei outras referências de outros municípios, como Araraquara e Ribeirão Preto, que já tinham o projeto, e eu recorri, e novamente o Departamento de Negócios Jurídicos da Prefeitura negou o projeto. Quando ele negou o projeto, dizendo que não haveria outra possibilidade de recorrer, eu usei uma estratégia. Eu procurei a doutora Maria Alice, da Defensoria Pública, e pedi que ela notificasse a prefeitura para que a prefeitura atendesse ao pedido, uma vez que havia uma urgência. Os cidadãos e as cidadãs inseridas na sigla T, travestis transexuais, estavam sendo impedidos de acessar o serviço público, uma vez que esse serviço público não garantia o direito à privacidade, o direito ao bem-estar. Os conflitos eram recorrentes. E eu tive êxito a partir dessa estratégia. A Defensoria notificou e no dia seguinte o prefeito sancionou o decreto 192. Quando o decreto 192 foi aprovado, eu imediatamente comecei a desenvolver uma campanha de sensibilização e de conscientização. Por quê? Porque ficou muito evidente para mim que não há interesse do poder público, e aí eu digo isso nas duas instâncias, do executivo e do legislativo, não existe interesse em legislar, em desenvolver políticas para esses segmentos: mulheres, população LGBT, negros e periferia, que eu vou falar rapidamente logo mais, que é o espaço que eu estou inserida. Eu sou uma mulher também periférica. E eu entendi que eu precisaria fazer provocações constantes. E como santo de casa não faz milagre, eu sempre trazia de fora ativistas, pessoas do poder público que desenvolviam ações nesses temas de fora, para legitimar aquilo que eu, Ângela, estava querendo propor.
nós conseguimos reconstruir e reformular o Conselho Municipal LGBT. Nós realizamos a 4ª Conferência Municipal LGBT, e que foi a partir dessa conferência que nós tiramos planos e metas para a execução de políticas e para a construção do plano municipal LGBT que existe. São Carlos sempre foi considerada a única cidade que possuía o tripé da cidadania. O tripé da cidadania, ela é constituída por uma divisão, conselho e conferência. Então, esse é um modelo padrão de toda e qualquer política transversal, aquelas chamadas políticas transversais, né? De negros, mulheres, PCD, e outras políticas consideradas de vulnerabilidade. Bom, vindo para a periferia, eu moro no Cidade de Iraci há mais de 30 anos, eu sou uma das primeiras moradoras do bairro. Não ganhamos terreno da Heitor Garcia, viu, gente? Meu pai comprou terreno a duras penas, só para explicar, né, o curral eleitoral do atual prefeito. Por isso que ele tem tanta simpatia no Araci, porque ele comprou o voto, né? E quem tem uma casa própria, terreno, tem aquela gratidão eterna, né? Porque teve essa possibilidade. Vocês estão me vendo aí no vídeo? Porque parece que apagou aqui. Então, né? Vivo na Araci há mais de 30 anos e eu aprendo diariamente com esse bairro. Inclusive, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, eu estive na lojinha aqui da Dilene e eu estive no salão aqui da Leia. E fiquei muito angustiada porque a reclamação é de que o poder público não prioriza e não estimula o empreendimento periférico, que será uma das minhas bandeiras dentro da Câmara Municipal de São Carlos. O estímulo ao empreendedorismo periférico. Se possível, criação de linhas de crédito por meio da Prefeitura Municipal de São Carlos. E a grande reclamação desses empreendedores... Ô, Cláudio, a hora que der meu tempo, você faz um tchauzinho, tá? Uma das reclamações era que elas não tiveram, e a maioria são mulheres empreendedoras, elas não tiveram acesso aos programas que o governo federal desenvolveu de acesso ao crédito. Porque existem inúmeras burocracias. Uma delas, o nome limpo, sem contar os juros exorbitantes. Então, essas mulheres ficaram à margem do acesso tanto ao benefício eventual, quanto ao acesso às linhas de crédito do governo federal. E a maioria delas tiveram que fechar os seus estabelecimentos e agora elas estão atendendo na garagem de suas casas. E com muita ansiedade, com muita vontade de retomarem nos seus espaços, nos seus comércios, mas que é necessário que o poder público pense essa realidade do empreendedorismo dessas mulheres para que elas tenham subsistência e que elas tenham condições de sobreviver. Eu fui lá no Tenor Garcia, no sábado, conversar com a Margot, que tem, até mandei para o grupo a foto minha com a Margot, ela tem um supermercadozinho e ela passou pela mesma situação. Ela teve que fechar o espaço que era alugado e ela abriu o mercadozinho na garagem e ela está com um grande problema porque ela não consegue regularizar esse mercado, né? Conseguiu alvará e ela está a vias de fechar, inclusive, a garagem onde ela improvisadamente abriu o mercado. E uma das reclamações, segundo ela, a unidade de saúde da família do Antenor Garcia abre de segunda, quarta e sexta. Nos outros dias da semana não abre. E quando abre, não tem médico. E existe uma coisa muito mais complicada que elas me alegaram e que eu entendi que a gente vai precisar pensar sobre isso. Eu chamo Araci de o Grande Araci, porque é um grande bairro
que foi subdividido em Araci 1, Araci 2, Antenor Garcia, agora a gente tem extensão, que é o Zavaglia, e agora tem o Abdelnur, e agora tem mais 2 lotamentos que estão sendo construídos aqui na margem do Grande Araci, da grande periferia chamada Cidade Araci. E existe uma divisão de atendimento por localidade. Por exemplo, se eu moro no Araci 1, eu obrigatoriamente tenho que ser atendida no postinho de saúde da cidade de Araci, que é extremamente vulnerável. Se eu não tiver possibilidade, se eu estiver no Araci 2, eles não me atendem, porque eles vão alegar que eu sou moradora do Araci 1. Se eu estiver no Tenor Garcia, eles não vão me atender, porque eles vão alegar que eu sou moradora do Araci 1. Então a gente tem que acabar com essa territorialidade que existe na cidade de Araci. Pensar o bairro da Araci não como os outros bairros. Existem necessidades aqui muito específicas e essas necessidades, elas precisam serem pensadas permanentemente e não apenas em épocas de eleição. Dito isso, bem superficialmente, eu encerro minha palavra e dizer que eu aceitei o convite da Sara Bononi, estando em outro projeto político. Eu estava dentro do PDT. O PDT queria construir uma grande campanha, oferecendo subsídios, etc, etc. Mas não dialogava comigo dentro dessas pautas de vulnerabilidade. Ou seja, das pautas de mulheres, LGBT. O PDT não me dava segurança necessária. Ok. Não me dava segurança necessária. E eu, então, aceitei o convite da Sara, que veio de encontro com aquilo que eu estava desejando enquanto projeto político e projeto de vida, que é construir um caminho melhor para São Carlos e um caminho melhor para aquelas pessoas que realmente precisam. Dito isso, agradeço o convite feito pela Sara, agradeço por ter a Cláudia somando comigo maravilhosamente, trazendo olhar para a cultura, que tem me ensinado bastante. Então, acho que além dessa soma das nossas experiências, eu acho que a gente está aprendendo muito junto. Então, obrigada, e eu passo a palavra para a Cláudia, né, Cláudia? Obrigada, Ângela. Esse primeiro momento a gente está se apresentando, né, falando um pouquinho das nossas trajetórias aí rapidamente, porque o nosso desejo é poder ouvi-los também, né? Na verdade, ouvi-los principalmente em relação às pautas que a gente acha coletivamente que são urgentes para a cidade. Então, acho que das 3 pessoas dessa bancada, eu sou a menos conhecida, porque temos aqui Sara Bononi e Ângela Lopes, que são pioneiras em um monte de coisas aqui na cidade. E eu fico muito honrada pelo convite da Sara e poder agora conhecer de uma outra forma a Ângela, né? Faz uma semana que a gente começou esse trabalho juntas, ou seja, a gente está bem atrasada em relação a outras pré-candidaturas, mas vamos seguir aí no nosso tempo, no que é possível. Então, eu sou Cláudia Paulistana, uma informação importante sobre mim. Há 10 anos em São Carlos, 10 anos que São Carlos me acolheu, e venho de uma trajetória, como a Ângela disse, também sempre vou me reconhecer como periférica, porque venho da periferia sul de São Paulo, de um bairro ali, de uma área muito próxima de Diadema, que é a Pedreira, que é um lugar muito especial, não só porque é o lugar onde eu cresci, assim como a Ângela teve, né, o pai da Ângela comprou ali um terreno no Araci, meu pai também foi um dos primeiros, meu pai e minha mãe
foram primeiros moradores do bairro onde eu vivi. Por muito tempo nem asfalto a gente tinha. E lá eu não só cresci, entendi a situação de desigualdade do meu país, e depois voltei para trabalhar nesse mesmo lugar, nessa mesma área. Aí atuando no meu lugarzinho específico, que é o da arte, que é o da cultura. Eu fui a primeira da minha família a entrar numa universidade pública, na USP, onde eu fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado, e agora estou tentando terminar o meu doutorado. E no meio desse fim de doutorado, eu escolhi estar nesse grupo com essas mulheres. Para muita gente isso parece uma loucura, assim. Para mim fez muito sentido, porque eu entendo política como cotidiano. Entendo que discutir política é discutir a vida cotidiana, é discutir o que a gente passa todos os dias, o que a gente enfrenta. Então, eu, como mulher, entendo que eu não sou exceção, né? Eu sou uma mulher que cuida do filho, que trabalha, que limpa a casa, que tem os projetos artísticos, que entra numa bancada chamada Mulheres Visíveis, que mata um leão por dia. Isso é a realidade do nosso país, né? Não há nenhuma exceção nisso. Eu sou igual à maioria. E lá em São Paulo eu tive muito junto a grupos de teatro que tratavam fortemente da questão pública. A questão pública sempre foi algo forte para mim e necessário. Discutir o território, discutir o acesso aos meios de produção, o acesso à possibilidade de transitar pelo território, o acesso aos bens culturais e simbólicos, que são direitos. E são essas, a Ângela falou de bandeira, essas são um pouco as minhas bandeiras, que são as bandeiras da minha vida, da minha trajetória, de como eu construí a minha própria história. Em São Carlos eu vim também para atuar numa universidade pública, na área de teatro, e nessa atuação eu descobri uma série de coisas sobre a cidade, sobre o que existe aqui de produção cultural, né? Porque muitas vezes, e o que eu vejo hoje aqui é o que eu já via e já entendia do meu território periférico em São Paulo. Porque quando a gente sai de São Paulo, de uma metrópole como São Paulo, e vem para o interior é visto por São Paulo muitas vezes como essa área periférica, né? Então essa relação para mim ela não se alterou, porque as lutas são as mesmas. Primeiro que as pessoas acreditam, porque visibilidade, né? Porque a gente está falando de vamos visibilizar as coisas. Porque primeiro que as pessoas acreditam que quem está na periferia é burro. Segundo, acredita que quem está na periferia não produz nada, né? Ou seja, que são duas grandes mentiras, né? Duas grandes mentiras. Às vezes eu vejo as pessoas discutindo política e discutindo a pobreza do Brasil, e eles partem desse lugar de que as pessoas não entendem o que está acontecendo. E acho que não é por aí. Para mim, nunca foi por aí. Então, eu venho dessa trajetória em São Paulo, e aqui o meu trabalho sempre foi criar espaços para formar novos espectadores e formar novos grupos, ou criar ações que pudessem ajudar na formação contínua desses grupos, entendendo que, ao mesmo tempo que eu fornecia, ou que eu criava esses espaços, eu também estava o tempo inteiro aprendendo sobre a cidade, sobre as pessoas que estão aqui, sobre a produção que existe aqui. E quando a Sara fez esse convite, fez muito sentido poder hoje estar num lugar que poder ocupar, né, a possibilidade de ocupar um lugar que a gente não tem muito acesso, né?
no dia a dia. A gente trava todas essas lutas, mas onde as coisas estão sendo decididas efetivamente? Então, esse lugar e essa possibilidade de ocupar um espaço a partir dessa representação, né, da representação da Sara, em que a gente saia do entendimento personificado, né, personalizado. Então, as bancadas cada vez fazem mais sentido, os movimentos coletivos cada vez fazem mais sentido. Não dá mais para jogar nas costas de uma ou outra pessoa a responsabilidade por tudo. Então, poder dividir os nossos discursos, as nossas áreas, entender que a gente já atua nessas áreas, que a gente já trabalha com políticas públicas de inclusão em diversos setores, e poder colocar isso num lugar em que as mudanças podem ser vistas mais claramente no território, é o que eu desejo, sendo parte desse grupo. Então, eu vou encerrar minha fala aqui, porque nós desejamos, Sara, o seu som está aberto, porque nós desejamos mais que tudo, e assim, aí vem do meu lugar do teatro também, que é escutá-los, né? Escutá-los em relação ao que a gente falou aqui, escutá-los em relação às questões que vocês enxergam no dia a dia, na cidade, porque queremos construir uma coisa coletiva e pública. Só faz sentido para a gente dessa forma, não de outra. E é isso. Agradeço vocês estarem aqui. Fiquei feliz aí com o número de pessoas, não imaginava esse número aqui num domingo à noite, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, se vocês estão aqui, enfim, eu sou do teatro, então o teatro valoriza cada pessoa que aparece, né? A gente faz espetáculo até para uma pessoa, a gente faz espetáculo para ninguém, a gente faz para o gato se precisar. Então eu fico feliz com esse número, para mim é casa cheia. É isso. E a gente queria abrir a palavra para ouvi-los sobre se vocês têm questões para colocarem, se vocês têm perguntas, enfim, é isso. Não sei se Ângela e Sara querem complementar alguma coisa em relação mas eu acho que a palavra está aberta, é o nosso intuito aqui hoje, porque a nossa pergunta é: a cidade te vê? Sim. Eu só queria falar uma coisinha que ficou aqui, que eu não. Acho que a Ângela trouxe essa questão, e até para abrir para vocês também, trouxe essa questão com muita propriedade da importância de abrir espaço para a periferia, né? E aí eu falo abrir espaço para a mulher negra e para a mulher periférica produzir um espaço maior, né? E através esqueci de falar, através do projeto que eu fui uma das idealizadoras agora na pandemia, que chama Projeto Terceira Esperança, que faz máscaras de jalecos, eu percebi que a maior parte das mulheres periféricas do projeto são negras, né? Então você vê que as coisas elas se misturam, elas se somam, e quem tem olhos para ver, que veja. Então, acho que era importante falar isso, também estabelecer um teto, e de que forma que vai se dar esse diálogo. Cláudia, Ângela, por favor, de que forma que a gente vai, para ficar uma coisa dinâmica e gostosa, enfim, se alguém tiver alguma proposta, mas está aberto o microfone. Nós começamos um pouco atrasadas, eu acho que a gente vai estender meia hora a mais, no máximo, tá? Que o nosso horário lá era com duração de 1 hora, mas nós atrasamos um pouquinho para começar, esperando as pessoas chegarem. Então, a gente vai até às 8h30, se vocês estiverem aqui. E poderíamos, sim, fazer inscrições, mas não acho necessário, temos poucas, enfim, temos um número razoável aqui de pessoas nessa reunião. Eu só ia pedir depois, antes de vocês saírem, que a gente tirasse uma foto com as câmeras abertas, se vocês não se importarem. Mas isso no fim.
tá bom? Um pouquinho antes, uns 5 minutos antes da gente terminar. Alguém quer começar? Alguém quer falar? É só abrir o microfone. Eu acho que eu posso. Ah, Marco Silva. Muito madeira. Estou aqui, né? Eu recebi o link pela Dinha, né? Ela que enviou para mim, eu não tinha me tocado do horário. Eu estava acompanhando meio pelo grupo lá do WhatsApp do teatro, né? E você colocou essa questão lá. Na verdade, eu não tenho muitas perguntas, porque eu não peguei, acho que a fala da Sara, eu cheguei e já estava a Ângela falando. Eu queria parabenizar pelo movimento, pela iniciativa, pela ideia, né, de formar essa, eu vou chamar de grupo, mas esse trio, tá? Porque eu acho que a cidade, ou melhor, o país, né, precisa desse tipo de engajamento, de reunião de sentidos, de luta, né, cada vez mais eu acredito que existe uma certa letargia no ar, e isso me incomoda muito. Então, quando surge um tipo de movimento igual a esse, eu acho muito bom porque demonstra que tem gente pensando e agindo em prol de alguma coisa, né? Para alguma coisa mudar, para alguma coisa melhorar, né? Principalmente na situação em que a gente vive. Não que a gente não tenha vivido situações ruins antes, mas no atual momento muito desestruturantes, né? Então, eu só queria dar meu apoio e dar um abraço virtual em cada um que está aqui, e em vocês três principalmente, né? Porque eu acho isso muito importante, tá? Um beijão para todo mundo. Obrigada, Marco. Para quem não conhece o Marco, eu acho difícil, mas o Marco é um artista aí da cidade, de longa trajetória. Trabalhamos juntos também no Teatro da USP. Enfim, professor. É isso, obrigada, Marco. Para quem chegou agora, só dizer que a gente se apresentou rapidamente, cada uma das três, e agora a gente está abrindo o microfone para ouvir vocês em relação ao que vocês acham da proposta, o que vocês querem contribuir, se tem dúvidas, sugestões. A Dinha quer falar isso? Então abre o microfone, Dinha, está com você. Boa noite, todos, todas e todo mundo. Oi, Dinha, boa noite. Muito amor envolvido nessa bancada aí. Fico muito contente, que eu acho que... eu fico até emocionada de falar, muito bom de ver a Dona Lisete aqui, que estava aí, a Luana, pessoas queridas, das quais eu conheço o trabalho, né? Conheço o trabalho e conheço as pessoas também, pessoas de trabalhos valiosos, contribuições valiosíssimas dentro da cidade de São Carlos, tanto Cláudia, quanto Sara, quanto Ângela. É uma construção, né? Uma construção de 3 mulheres, importante que essas mulheres estejam se tornando visíveis na cidade e atuantes, ocupando esse espaço, né? Que é de engravatados, que é de pessoas que não estão nem sabendo o que acontece na periferia, e quando é alguém da periferia, alguém como aquele ser humano equivocado lá, aquele Leandrinho, que só chega no grito, e para ajudar de verdade as pessoas, pouco é feito, né? Então, falar na gíria da perifa mesmo, o negócio é isso aí mesmo, poucas ideias, e as minas na linha de frente, e é nesse pique que tem que ir, cada vez mais minas tomando conta e minando mesmo esses caras, porque o machismo, ele vai minando as forças, né?
das minas, dos manos, de todo mundo. O machismo é um bagulho que ele vai enraizando dentro da cidade, especialmente São Carlos, né, que é uma cidade racista pra caramba, vamos falar a verdade, e uma cidade machista pra caramba, muito curso de exatas, não sei o quê, pá. Então é muito, muito importante. Eu falei para a Sara, acho que falei para a Ângela também, que, nossa, dá um fôlego de esperança, assim, ver essas pessoas com essas pautas, especialmente a cultura. Sempre os bagulho que é deixado de lado, né? Cultura, direitos humanos, que está criminalizado, direitos humanos, LGBT. Todo mundo que é deixado de lado, nossa, importantíssimo, fundamental. Eu nem voto aí, mas estou fazendo campanha. É isso. Amo vocês. Deixa eu aproveitar. Obrigada. Deixa eu aproveitar para algumas coisas. Falar que eu conheci a Dinha, não conhecia a Dinha, mas conheci a potência dela através do trabalho, por uma intervenção que ela fez em protesto à Miss Bichette, né? Que ela fez uma intervenção visual muito potente, né? E que foi muito atacada dentro por estudantes lá da USP. Então, foi o meu primeiro contato com a Dinha foi através dessa potência do trabalho dela. E aí, ela me vem com essa fala que me lembra uma gravação que ela fez essa semana, né? Acho que foi essa semana, que eu tenho esses insights, assim, eu sou muito feliz, porque eu posso ser arrebatada por uma ideia, que de repente não vale muito, e tenho com quem comungar essa ideia. Então, essa semana foi a Dani, que eu falei, olha que isso, veja que legal, acho que dá um rap e tal. Soltei uma frase para ela, toda ainda por acabar, né? E aí ela veio com uma coisa belíssima, que, por favor, você vai fazer isso ficar num formato que todos possam ter acesso. E ontem, eu soltei mais uma para uma querida que está aqui, Raquel Marques. Então, eu soltei uma frase e ela me veio com um material que é totalmente fora da minha primeira frase, e eu queria que ela dividisse isso com a gente. Agora, Raquel, você está pronta aí? Essa vai ser a fala dela. Enfim, a gente está muito emocionado, estamos muito emocionadas com essa participação intensa de vocês, sabe? Vocês têm tratado esse projeto como algo necessário, como uma brisa, um bom fluxo, e não são só os artistas, não. Então, acho que os artistas são os mais sensíveis, mas a gente tem recebido essas falas de todos os setores da sociedade. Por favor, Raquel, minha amiga querida. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que a maioria... Ô, Dani, eu que sou tua fã. Acho que a maioria não me conhece. Eu sou Raquel, eu sou procuradora do Estado, eu trabalho com o Vlad. Eu conheço a Sarinha há 10 anos. É uma grande amiga. Eu estou emocionada, então, se eu chorar, vocês entendem. É uma grande amiga, uma pessoa por quem eu nutro muita admiração por esse trabalho belíssimo de direitos humanos que ela vem desenvolvendo. Pelas mãos dela, eu conheci a Cláudia. Fiquei encantada com o trabalho dela, bonito, autoral, de respeito ao interlocutor dela, aos estudantes com quem ela trabalhava, que é uma coisa que não necessariamente a gente vê na universidade pública, que é esse respeito pelo estudante. A Ângela, eu conheci agora, eu era só uma admiradora à distância. Que felicidade. A Sara, no sábado, me mandou um WhatsApp, trocando uma ideia a respeito de uma música, a respeito da candidatura dessas 3 mulheres maravilhosas. Eu me senti emocionada, honrada e assustada, porque eu não sou compositora, eu não sou cantora. E aí aconteceu uma coisa muito mágica. Em 10 minutos, a música que vocês vão ouvir agora estava feita, letra e música. Eu acho que, na verdade, foi o espírito dessas mulheres que se fez em forma de música e de letra. Eu fui só um veículo. Então, eu acho que é talvez por isso que ela saiu.
Eu vou pedir licença para vocês, eu vou tirar o meu áudio, a minha imagem e ficar só com o meu áudio e cantar agora. Porque, na verdade, a voz que vai estar aqui é a voz que eu tomei emprestada dessas 3 mulheres magníficas, que é Ângela, Sara e Cláudia. Quem disse que política é coisa de só um, não tem menor noção que o que importa é o coração. E melhor que um batendo, são 3 do mesmo lado, Cláudia, Ângela e Sara, e quem mais for convidado, porque ser mulher é muito mais que ser xx, é ter dentro de si a vocação de ser feliz, é ter a coragem, valentia que escancara, é isto que existe em Cláudia, Ângela e Sara, é acreditar que vem a mudança pelo amor, é transformar em sonho tudo aquilo que for dor, é dar as mãos e juntos entoar como uma prece, que o novo se avizinha, que o novo vem e cresce, é acreditar que vem a mudança pelo amor, é transformar em sonho tudo aquilo que for dor, é dar as mãos e juntos entoar como uma prece, que o mundo pode ser o bom lugar que se merece. Beijo, minhas queridas. Obrigada pela esperança que vocês estão espalhando. Obrigada! Coisa linda, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Que lindo, Raquel, emocionante. Obrigada, Raquel. Linda, eu ouvi ontem e foi bem... tocou fundo, assim. Que acho que a arte tem esse lance, né? Que é da gente poder se encontrar num outro lugar, né? Que é do afeto, que é da sensibilidade, que é da possibilidade de encontrar alguma esperança, né? Numa realidade tão dura. E obrigada, porque a música realmente tocou fundo pra gente, a gente ficou super feliz quando ouviu, quando a Sara mandou o áudio ontem. Eu estava num momento bem em crise, e ela falou assim, para te dar alguma esperança. E aí eu ouvi e me deu muita esperança. E que voz que você tem. Agora é cantora e compositora, pronto. Obrigada, querida. Quem, depois de Raquel, quem quer falar conosco, quem quer, enfim, quem quer compor aí, sugerir ou falar da sua trajetória, enfim, a palavra está aberta. Eu tô só falando. Podem também dizer o que vocês gostariam que a gente falasse, se vocês, não quero agora falar, mas eu gostaria Oi? Oi, José, é isso? Isso. Você vai falar? A palavra é sua, Ô, José. Bem-vindo. oi, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpa por ter chegado um pouco atrasado, mas é de muita felicidade, né? E eu me sinto tocado mesmo em ver o nascimento dessa bancada, dessa construção coletiva, né? E E assim, eu tô super entusiasmado e assim, com sangue no olho mesmo, para que vocês tenham muito sucesso e muita visibilidade, sabe? Eu sou servidor da Câmara Municipal e eu vejo o quanto aquele lugar precisa de vida, de oxigênio novo. E nós aqui do PSOL estamos muito felizes, eu estou muito feliz de receber vocês, de receber a Ângela de volta, né? Que fiquei super feliz, né? De saber que ela está empreendendo essa luta com vocês e desejo, né? Muitas felicidades, muita resiliência e muita visibilidade para vocês. É isso. Obrigada, José.
A Ângela quer tirar a foto agora. Mas acho que a gente pode esperar mais um pouquinho, não? Porque algumas pessoas estão saindo, então acho que seria bacana. Tá, gente, então antes de continuar, a gente quer tirar uma foto, se vocês permitirem. A gente está gravando e eu coloquei no chat, a gente vai divulgar, porque ainda somos novatas em tudo isso, na política, nas tecnologias e tudo que tem a ver com isso. Então, a gente está aprendendo também com as pessoas, com a ajuda. Eu não sei tirar foto, eu só sei fazer print. Então, eu posso fazer print. Eu também não sei tirar foto. Só uma perguntinha. Desculpa, Cláudia, Ângela, Sara, está sendo gravada, né? E vai ser postada na página da bancada? Sim. Porque tem algumas pessoas, eu mandei para um amigo mesmo, né, ele não pode assistir agora, ele pediu depois o link para poder assistir. Né? As pessoas não estão conseguindo assistir de forma síncrona, né? Tá, a gente vai fazer isso, José. Como a gente não descobriu a melhor forma ainda de fazer, a gente está gravando e assim que terminar a gente vai divulgar. Na página do Mulheres Visíveis, na página do Facebook e reencaminhar, enfim, e divulgar. Antes da foto, posso pedir para as pessoas, para vocês abrirem as câmeras para ficar uma foto bacana? Isso, obrigada. Maíra, Raquel, cadê o João, querido? Obrigada. Tudo bem, mas você está fazendo o quê? Alguém sabe tirar foto? Senão eu vou printar. O que significa que você tem que ficar com o rosto bem parado, porque você não pode sair. Sim. Eu nunca me vejo na foto, nada da foto. É isso? Ninguém sabe tirar foto, né? Tem que ter uma extensão que eu saiba. Maíra, você não consegue, né, tirar essa foto? Não vai tirar do celular? Não, eu printo. Eu vou avisar e aí vocês fiquem congelados, senão pode sair todo mundo muito torto no print, tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Ok. Eu acho que rolou. Pera. Só ficou o Vlad também. Vlad mas a câmera tá ruim. Não é da imagem, é a câmera. Bem, deixa eu só salvar, tá, gente? Para ver se deu certo. Cadê a Ângela? Aqui. Tá. Eu acho que eu salvei, eu acho que deu certo, tá? Depois eu mando, deixo lá na página, posto na página. Quem quer falar? Acha que é um incentivo, né? No nome do meu, eu também sou tão alfabetizanda digital que eu coloquei no e-mail do serviço e não sei tirar. Estamos juntos. É Sônia o meu nome, eu conheço a maioria das pessoas aqui e quero dizer que eu estou muito grata por essa junção de 3 mulheres muito potentes aí, né? A Cláudia é que eu menos conheço, mas a Sara é uma querida, a gente já se conhece há bastante tempo, e a Ângela é uma amiga muito do coração e que a gente se conhece e foi vizinho durante muitos anos, então eu fico muito feliz que ela está nessa luta com vocês, como disse o José Bastos Júnior, né? E a gente fica feliz de ver que dentro de todas essas impossibilidades, né, a gente tem fôlegos aí de luta, como vocês estão trazendo aí, né. E estou feliz de ver vocês todos aqui, Marco, João, essas pessoas todas, o José, pessoas que eu conheço, e eu nem sabia, e aí recebi da Ângela o link, aí resolvi dar uma passadinha aqui, mas eu tenho um compromisso que eu tenho que devolver, uma coisa que eu aluguei agora às 9 da noite, mas eu vou me arrumando aqui e escutando vocês o quanto ainda consigo aqui, porque achei muito importante de estar aqui, só para dizer pelo menos que
Eu falei, nossa, vou sair na foto, vim para sair na foto. Mas não é só na foto, não. Estamos juntas e vocês são muito queridas. Força aí. Obrigada, Sônia. Muito obrigada. E aí, ainda temos uns minutos aí juntos. Alguém mais gostaria de falar? Eu acho que eu queria falar, acho que muito rapidamente aí, me apresentar, porque nem todos me conhecem. Eu sou Vladimir, então, sou o marido da Sara. Tá. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. E, bom, queria dizer que, falar da Sara é até difícil, porque é tantos anos que estamos juntos que, de certa forma, é como falar um pouco de mim mesmo. Então, acho que seria muito difícil. Mas quando ela teve essa ideia de montar essa bancada com esse mandato coletivo e convidou a Cláudia e a Ângela, eu achei, assim, o que já era uma ideia boa, melhorou muito. Conheço a Cláudia já há alguns bons anos, admiro muito o trabalho dela na área da cultura. A Ângela vinha conhecer pessoalmente só agora, mas já tinha ouvido muito falar a respeito dela e já admirava sem conhecê-la pessoalmente. E eu acho que a cidade só tem a ganhar com essa visibilidade dessas mulheres. Eu sou funcionário público, a Sara, como sabem, é advogada, então acho que a gente pode dizer que nós somos da chamada classe média, se é que existe isso, economicamente uma classe média. E o cidadão de classe média, acho que tem uma certa tendência de não dialogar com os equipamentos municipais. Porque, na verdade, ele não utiliza... Nós somos exemplo disso. Nosso filho está numa escola privada, nós pagamos um plano de saúde privado, não usamos transporte público. Então, o cidadão da classe média acho que está um pouco alijado dessa realidade do município. O que é muito triste, porque, na verdade, isso enfraquece uma luta que tem que ser de todos, porque o meu filho vai ter segurança se eu souber que o filho da empregada, que vai estar numa situação de ter um estudo que vai lhe garantir uma possibilidade mínima de ter um aprendizado. Eu vou estar em segurança se souber que um transporte público, onde nós trafegamos com os nossos carros, e também é o mesmo espaço utilizado pelo transporte público, vai estar em condições mínimas de utilização. E por aí vai. Eu acho que tem que ter essa noção de que o município é de todos, mesmo de quem não utiliza esses equipamentos como a maior parte da população, né? E eu acho que a ideia que tem que ser passada é essa, que São Carlos deve ser de todos, e acho que a ideia dessa bancada feminina é muito relevante nesse sentido, de trazer essa visibilidade e trazer esse compromisso com uma cidade mais humana. E boa sorte a todos, que a gente possa estar comemorando daqui a algum tempo essa eleição. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, Vlad. Vlad contribuiu muito aí no nome da nossa bancada, na nossa primeira reunião de campanha oficial. E obrigada, Vlad. Estamos juntos. E aí, João, né? João queria falar, não? João? Oi. Oi, Oi, gente. Nossa, eu tô muito, muito, muito feliz, assim, eu fiquei muito chocado quando a Sara me contou. Eu conheço a Sara e a Ângela há mais de 10 anos, pelo menos 10 anos, e, aliás, a Sara e a Cláudia há 10 anos e a Ângela há 5, né? E sempre admirei as três, né? Sempre pude trabalhar em diferentes níveis, né, de trabalhos aí com as três e sempre aprendi muito, assim, foram pessoas que a gente pôde dialogar sempre e construir muita coisa juntos, assim, então são pessoas que eu enxergo
se eu puder definir uma palavra, em uma palavra, acho que é potência. Potência é uma palavra que define muito bem o que eu enxergo nas três, assim. E eu acredito muito nesse projeto, acredito muito no crescimento e no aprendizado que isso vai proporcionar para a sociedade, tanto na questão da campanha em si, né? No que vocês podem construir juntos e arrecadar de informações, né, das pessoas que vão ser atingidas pela campanha, quanto do nosso possível e provável mandato aí, que eu também acredito, assim, que é possível. E fico muito, muito honrado, assim, de enxergar isso, enxergar esse projeto, enxergar essa vida, assim. E aí foi engraçado, justo hoje, né, que está sendo lançado isso, Sara, nossa, foi difícil isso aí. Porque eu sou meio nostálgico com questão de tecnologia, principalmente Facebook, né, que fica aparecendo aquelas lembranças lá. E aí apareceu hoje um vídeo da minha campanha de 4 anos atrás, que eu fui candidato, que eu estava falando no fórum da população de rua. E aí, justamente, a Ângela tocou nessa questão, né? E aí, é meio que um aviso de gatilho para vocês, na verdade, isso que eu vou falar. Porque eu fiz uma fala nesse fórum da população de rua, né? No microfone lá, tava... Inclusive, procurem a professora Carla, da TO, da UFSCar, que ela é uma grande entusiasta dessa questão, assim, é uma pessoa grandiosa, assim, que todo mundo que não conhece tem que conhecer, é um ser humano ímpar, assim. E aí eu fiz uma fala nesse fórum, e assim, foi uma fala totalmente de improviso, né, que eu fiz, e no final, aquilo mexeu tanto, reverberou tanto de mim, no vídeo não aparece, obviamente, né, a gente cortou, mas no final, eu saí assim e abracei a primeira pessoa que estava na minha frente, que no caso foi a Giovana, e desaguei a chorar. Assim, eu chorei que nem uma criança, assim, porque eu estava enxergando a verdade dentro da realidade das pessoas ali, e aquilo mexeu comigo, assim, mexeu muito. E eu enxergo que isso vai acontecer com vocês, assim, em diversos momentos. Obviamente que a gente vai ter quase nenhuma, né, dessa interação tete a tete humana. A questão da pandemia, né, a gente sabe que os próximos meses e a grande maioria a Sara sabe, Sara me conhece, a grande maioria da campanha vai ser feita de forma remota, de forma virtual, né, então a gente não vai ter esse calor para sentir. Em alguns momentos isso pode ser bom, mas em muitos momentos isso vai ser ruim, a gente está se adaptando. De qualquer maneira, a campanha já seria mais virtual, porque a gente está aumentando aí a tecnologia. Eu também sou um pouquinho das antigas, de algum certo modo, né? Mas tenho tentado me inteirar, inclusive vou passar o material para você, Sara, de alguns cursos, algumas coisas que eu fiz aí, porque a gente vai precisar se atualizar para poder construir isso de forma o mais amplo possível. Bom, é isso. Acho que se deixar aqui eu fico falando até dizer que chega, mas eu fico muito feliz e acredito muito em vocês, confio muito em vocês e amo vocês. Tamo junto. Bom, querido, que sabe bem a realidade do serviço público. Aliás, é uma questão que a gente não desenvolveu ainda, né? Mas eu também, o Vlad falou, né, de serviço público, o João trabalhou muito nos equipamentos públicos aqui da cidade, a gente trabalhou juntos dentro dessa realidade. Eu formada na Universidade Pública e atuo no serviço público, e a gente sabe que também estamos vivendo um momento aí de ataque grande às universidades públicas, aos servidores públicos, que são extremamente importantes, e eu costumo chamar de servidores públicos baixo clero, né? A grande mídia fala servidor público, parece que ela está falando dos juízes, do pessoal lá do Supremo. Eu falo, gente, mas
as minhas irmãs professoras da rede pública a vida inteira, não tem nada disso aí que eles estão falando, eu sou servidora pública, enfim, né, João continua servidor público, né, migrou de uma cidade para outra, e então essa fala defender o serviço público, defender a universidade pública, e são pautas bem importantes para a gente também, né? Para que a sociedade, porque quando a grande mídia fala, às vezes eu acompanho a mídia corporativa para tentar entender as narrativas, e é sempre isso, assim, né? Não fala do servidor público baixo clero, esse que mantém o sistema, o Estado, mantém o SUS, mantém as coisas funcionando, e desse a gente nunca fala. A gente só fala de cortar direitos, mas não entende de que serviço público a gente está falando. Temos ainda, estamos encerrando, né, 8h30, a gente combinou, mas temos pessoas que não falaram, não sei se querem falar, ou se vão deixar a gente aqui pensando sobre o que está passando pela cabeça de vocês. Enfim, alguém mais quer falar? Cláudia, isso que você falou me lembrou que ontem o SUS completou 30 anos ontem. E o Paulo Freire completaria 99 anos se estivesse vivo. Então, são datas importantes da gente lembrar, e pessoas que, se a gente não tivesse o SUS, imagine como que a gente estava numa situação de pandemia, se já está difícil agora. Perfeito. Eles estão querendo tirar também as coisas alternativas que tem, né, de yoga, de atividades de ginástica para senhores mais idosos, né, essas coisas alternativas que tem no SUS também, eles estão tentando tirar também. Lembrança importantíssima, tanto em relação ao Paulo Freire como ao SUS. Eu sou também uma... Eu estou congelado? Oi? Não, parecia que estavam todos congelados. É uma pena, aproveitando a fala da Sônia, a Estela, que estava entre nós, a Estela trabalhou com o Paulo Freire. Ela estava aqui entre nós. Você falou, eu corri aqui, ela não está mais. E ela trabalhou também, acho que foi a primeira cooperativa que trabalhou diretamente com o poder público, era a Casa do Café, não sei o que café, eles faziam artesanatos. Ela ficou de 2000 a 2007. Por que eu estou falando isso? A gente tem uma rede, né, nós, mulheres visíveis, né, nós temos uma rede, a gente está vendo aqui, de pessoas que são muito presentes na sociedade, né, pessoas que, nas suas áreas, então, você acabou de falar, o João foi funcionário público, ele era uma ponte, né, entre os fazedores de cultura e o poder público, nos dava um norte. Olha, tem isso, vocês vão fazer tal coisa, então tem isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa, aí é um pedido, né, da bancada, da nossa bancada, a gente precisa pensar como é que essa rede pode se somar, já que nós não podemos ir para as ruas, né, não podemos assim, entre aspas, né, Angela, a gente está pensando em ir em cima de um caminhãozinho, assim, falando, e megafone, assim, passando, não ficar parado, sabe, porque a Cláudia, segura, Cláudia, porque dá um desespero, né, você não poder falar com as pessoas mais de perto. Então, acho que a gente pode pensar em criar redes para fazer salas como essa, né? Mas aí, como é que a gente chega na senhorinha que não tem essa noção? Enfim, a gente precisa conversar de que maneira que a gente vai fazer salinhas com bate-papos específicos. Então, sobre empreendedorismo, sobre isso, sobre aquilo, com pessoas do meio. E é isso, ajudem-nos, please, porque vocês são muito ricos. Todos vocês. Então, partindo aí para o encerramento, última chance, se alguém mais quiser falar. Eu vou falar, vai. Tô com vergonha, mas vou falar. Maíra, nossa querida, que fez aquela nossa arte linda, está lá na nossa página, que trabalhou comigo bastante tempo lá no TUSP, foi minha bolsista, querida. Fala, Maíra. Não, eu não estou mais em São Carlos, mas assim, sinto muita saudade daí. E eu vou tomar um pouco emprestado o que os outros falaram. Igual o João falou, eu vejo muita potência assim nessa proposta.
E eu achei muito lindo na fala de vocês, como vocês conseguiram as três juntas abarcarem muitos assuntos que são muito importantes, né? Eu achei muito rico, assim, o tanto de temas que cada uma pôde acrescentar, que acho que sozinhas não ia conseguir dar conta de tudo isso, né? E daí cada uma trazendo a sua contribuição, eu achei muito lindo, assim. E eu queria desejar força aí nessa trajetória. Eu acho que vocês são muito importantes, assim, pelo trabalho que eu conheço aí em São Carlos, que vocês fazem. Eu acho que é muito importante e assim, além dessa campanha, que essa parceria continue, assim, para o futuro, porque eu acho que pode render muitos frutos. Não sei, se foi o que eu senti, assim. Estou muito feliz e desejar força para vocês. Acho que vai ser muito bonito essa trajetória. É isso. Obrigada, querida. Sou sua fã também. Maíra arquiteta agora em São Paulo, assim como o João que está em São Paulo também. É dizer que nós temos um WhatsApp. Sara, você sabe o número para... Você pode colocar aí no chat o número do nosso WhatsApp. Dizer que a gente está formando uma equipe para trabalhar conosco. Então, quem tiver, conhecer pessoas ou quiser contribuir de alguma forma, a ideia é que a gente faça várias reuniões com diferentes setores, reuniões entre a gente, que a gente vai aí buscar uma forma de alcançar as pessoas. Realmente os nossos perfis distintos são porque a gente também atinge públicos distintos, específicos, e a gente acha que isso é importante para despersonalizar as coisas mesmo. Por isso que a gente tanto que a Sara na convenção apresentou um texto coletivo para falar da bancada coletivamente, mas é bom, talvez uma outra oportunidade a gente vai conversar sobre isso. O que é efetivamente esse mandato coletivo, essa bancada, essa novidade tão legal, que a Sara é a nossa representante oficial, então na hora da campanha a gente vai soltar o número, quando for votar é a Sara que vai aparecer lá, isso é importante a gente começar a dizer sobre isso, mas que a gente vai construir conjuntamente. Certo? Então, Sara, conseguiu achar o número para passar aí? Eu posso falar? Pode, José, pode. Fale, por favor. Então, né? Nessa mesma toada, né? Eu tenho conversado com vários pré-candidatos e candidatas do PSOL, né? E nós estamos com uma chapa, assim, maravilhosa, gente. Maravilhosa. É uma chapa potente mesmo. Eu falo que potente é a definição que a gente pode usar. Eu vejo que o nosso maior desafio, eu tenho observado esses dias, é a gente conseguir furar as bolhas, sabe? A gente precisa ter estratégias que a gente consiga furar as bolhas e tocar o coração das pessoas. Porque nós temos aqui 3 mulheres de potenciais assim, maravilhosos. A Ângela, né? Temos a Sara, temos a Cláudia. E eu vejo assim, que é um desafio e muito importante que a gente consiga, né? Ultrapassar essas barreiras mesmo, sabe? Na comunicação, na forma como a gente coloca nossas exposições, nossas ideias. Então, assim, não sou profissional do marketing, sou bibliotecário, mas eu vejo como algo muito importante, assim. É uma sugestão, uma visão de quem está tentando ajudar todo mundo. Obrigada, José. Você falou algo essencial, a gente precisa romper as bolhas, sim. E a gente também precisa de ajuda. Uma coisa que a gente aprende no teatro é que não é possível fazer absolutamente nada sozinho. E é a partir disso que a gente está trabalhando aqui. Então, toda ajuda será bem-vinda, toda ideia, toda proposta. Vamos estar com os ouvidos muito abertos para escutar e construir. Gente, já passamos do tempo.
Queria saber se Sara ou Ângela querem fazer uma fala final aí bem rapidinha para a gente encerrar. Agradecer a todos que participaram, estiveram conosco. Por favor, divulguem essa bancada e vamos seguir. Em breve vocês vão saber outras novidades. Sara, Ângela. Quer falar, Ângela? Depois eu falo. Na verdade, é só agradecer a presença de vocês, é muito importante. E estamos juntos. Queria agradecer muitíssimo. É uma caminhada para se energizar mesmo. Acho que eu nunca parei, nunca paralisei. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Inclusive, o projeto Crescer foi nesse sentido de, nossa, a gente não pode ficar parado aqui vendo profissional de saúde morrer sem... Enfim, é isso, vamos fazer. Mas eu estava muito triste, eu estava caminhando com uma angústia, muita angústia, coisa que raramente eu sinto. Ai, será que eu vou ter que lidar com isso de alguma outra forma? E esse encontro me tirou desse lugar de angústia. E essa presença de vocês tão afetuosa, afetiva, sempre é energético. Então, eu agradeço muito e eu quero esse brilho, né? Então, assim, procurem esse brilho. Hoje mesmo eu estava um pouco triste, aconteceram algumas coisas, estava me perdendo, porque também, bobagem, que de repente a Cláudia veio e falou, Sara, tranquilo, isso aqui é tranquilo. Então, é importante essa presença na vida, essa nossa presença curativa ou curadora, na vida do outro é essencial. Não tem problema, a gente está junto, está caminhando e tal. Eu queria que vocês buscassem essa energia para falar da gente, porque quando vocês falam de nós, para nós, quando eu ouço vocês falando da gente, é tão bonito, tão bonito. Então, não percam isso para falar da gente, que eu acho que é isso que precisamos. E ideias de encontros temáticos, né? Eu já estou com uma ideia, a Ângela, muito bacana, trouxe isso do empreendedorismo e tal, da periferia, ótimo, e a gente precisa falar de meio ambiente, tem mulheres incríveis para falar de meio ambiente, o pessoal do Cerrado, o pessoal, a Estela para falar de economia solidária, Ângela, enfim, acho que a gente precisa fazer alguns temas para falar sobre, mas furar a bolha na hora dos convites. Então, a gente precisa convidar outras pessoas, né, para além do nosso aquário, para que ouçam a gente falando de nós e de nossos gestos. Obrigada. Abraço em cada um. Eu tive uma ideia aqui também, Sara, pessoal. No partido, inclusive, nós temos um rapaz que ele é deficiente auditivo, né? Ele é surdo, e acho que uma pauta legal que não sei se seria viável de incluir, era a questão da inclusão também, né? Acho que é algo muito importante. A Wesley, né? Ele é filiado, e eu vi que no grupo lá ele colocou várias sugestões bacanas também. Essencial. Muito obrigada, essencial. Obrigada. A Sara falou disso hoje, a gente vai resolver essa questão também em relação a Libras e tudo mais, assim, de formas de incluir as pessoas. Obrigada, José. Também vamos aí falar de arte e cultura de modo qualificado, né, que é importante, não sempre como o resto, como uma coisinha qualquer, né, que fica de lado, e aí aparece sempre como evento, como uma coisinha para deixar a gente alegrinho, mas a arte é outra coisa, né, para refletir o mundo, para pensar em mudar, é outra coisa. Não é esse debate que a gente quer, não. É um qualificado mesmo, que já está acontecendo na cidade, fiquei muito feliz. Essa semana, João participou de um debate com outra candidata do pessoal sobre isso. A Thelma fez um debate muito legal com o candidato do PT, muito legal falando de políticas públicas. Eu acho que na hora que a gente tem que falar de políticas públicas, a gente tem que juntar aí as vozes progressistas, porque a gente tem muito a dizer. É isso. Obrigada a todos. Muito honrada aí de estar com Ângela e Sara, que são, enfim, estão me ensinando muito. Sempre, né? E beijo para vocês. Boa noite. Obrigada por estarem conosco domingo à noite, 8h44.
Cláudia, Boa licença, noite, só antes gente. da gente ir embora, falando de questão de cultura, na quinta-feira vai ter uma live também com a Ellen Murato, né, a pré-candidata também, que ela vai falar da Lei Aldir Blanc. Perfeito, que legal. Então, Viu? Já fica aí a dica e a gente vai tentar participar também. E a Ellen tem feito alguns encontros, né, na área de cultura. Esse mesmo que eu falei com o João essa semana. Então, perfeito, já fica a dica e a gente vai tentar acompanhar tudo e estar junto com todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Boa noite. meninos e meninas. Eu vou encerrar a gravação, não sei se encerrar. Beijo. Tchau, valeu. Muito obrigada, obrigada. Gente, um beijo.